Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu queria ler há muito tempo, mas que foi muito difícil de terminar a leitura, que é o Helter Skelter. Bom, é o seguinte, o livro é muito complicado, eu fiz várias anotações aqui para conseguir falar um pouco sobre ele com vocês. O Helter Skelter foi um livro que eu assisti o vídeo no canal da Tatiana Feltrin, foi um dos primeiros vídeos que eu vi do canal dela, e ele conta a história dos assassinatos da Sharon Tate e do caso Tate LaBianca pela família do Charles Manson. E ela fez esse vídeo e é um livro que não tem em português e eu só fui conseguir ler depois que eu comprei o Kindle, que pro Kindle eu consegui achá-lo. E ele é um livro muito denso, muito pesado e enfim, né, vamos falar um pouco sobre ele. O livro ele é bem técnico, ele é bem descritivo, tanto que ele tem quase 700 páginas, e ele vai contar desde o momento que os corpos foram encontrados na Cielo Drive, que era a casa onde a Sharon Tate estava morando, até o momento, né, do julgamento e dos meses após o julgamento da família Manson. Então a Sharon Tate era casada com o Roman Polanski, que é um cineasta super famoso, você pode ter ouvido falar dele ou não. Então o livro começa, né, a partir do momento que a empregada que trabalhava na casa chega pela manhã para iniciar o trabalho e acaba encontrando os 5 corpos das pessoas que foram assassinadas ali na Cielo Drive. 2 dias depois, o casal LaBianca acaba sendo assassinado também, isso em outro ponto da cidade. E o livro, né, parte do encontro, né, desses corpos e de como a investigação começou a ser conduzida. Bom, no primeiro momento a gente vai ver como vai ser trabalhoso esse processo de investigação, uma vez que, primeiro, a Sharon Tate era famosa, né, ela era uma atriz, modelo, e isso atraiu muita atenção de muita gente. A partir do momento que foi noticiado o crime, vários policiais passaram por dentro da casa, acabando com qualquer possibilidade de achar alguma evidência pura que fosse ajudar a investigação. Aquela ideia que a gente tem de tanto assistir CSI, que eles vão chegar e vão achar evidências, isso não existiu. As poucas impressões digitais que estavam inteiras não levaram a nada. Tinha muita impressão digital porque mais de quase 30 policiais passaram pela casa ali durante a manhã que sucedeu o crime. Em ambas as cenas dos crimes, tanto na Cielo Drive quanto na casa dos LaBianca, além da posição estranha que os corpos foram achados, havia palavras desenhadas, né, nas paredes ou no refrigerador com o sangue das vítimas. E aparecia a palavra pig, helter skelter e enfim. No primeiro momento, apesar de ter as mesmas palavras escritas em sangue, a polícia descartou a possibilidade dos dois crimes serem relacionados. Afinal de contas, eram duas equipes diferentes que estavam cuidando do caso e, por falta de comunicação, por um ego muito grande dos investigadores e pela falta ali, né, de tentar fazer o trabalho ali de uma forma mais comunicativa com as outras equipes, eles acabaram deixando passar muita coisa. Na Cielo Drive foram encontradas algumas drogas, então eles logamente já acreditaram o assassinato a duas possibilidades, ou que algum deles tenha se drogado demais e tenha tido um surto psicótico, ou que algum traficante tenha ido lá cobrar uma dívida e matado todos eles. Como a gente sabe, né, desde aquela época existia essa caça às drogas que acabava obscurecendo um pouco a razão e eles não tinham condição de falar que os usuários ali eram todos usuários recreativos de droga, que na verdade não tinha nada a ver com o tráfico. Então eles se fixaram muito nessa possibilidade, ignorando todo o resto que poderia ter facilitado durante a investigação. Já no caso LaBianca, os investigadores descobriram que o Lennon LaBianca possuía uma dívida com relação a corridas de cavalo, então eles logo associaram o crime à máfia. Então foram várias decisões ali erradas que acabaram afastando os investigadores da verdade, de tentar descobrir o que realmente aconteceu ali nos casos. Então vamos passar semanas aí sem avanço real nos dois casos, até que uma avalanche de coincidências vai acabar atraindo a atenção dos policiais investigadores para o Charles Manson e sua família. Alguns membros da família Manson haviam sido presos por roubo a carro, então várias pessoas ficaram detidas e acabou que uma coisa foi levando a outra, e como eles eram pessoas que não estavam muito bem organizadas, né, no sentido assim de quadrilha, de entidade criminosa, Susan Atkins, que tinha sido presa por esses roubos a carro, acabou dando com a língua nos dentes. Ela começou a falar com a colega de cela dela
e começou a explicar que tudo aquilo que havia acontecido na Cielo Drive com a Sharon Tate e seus amigos havia sido obra dela e dos amigos dela. Então que o Vincent Bugliosi, que é o investigador e autor aqui do livro, junto com um outro autor que ajuda ele a escrever, vai entrar em cena e vai começar a juntar todos os fatos, todos os pedaços ali do quebra-cabeça para tentar encontrar os verdadeiros culpados e o motivo e começar a andar, né, com o procedimento de julgamento e sentença, etc. Então a primeira parte do livro vai contar os crimes e como eles chegaram até os suspeitos. E depois vai começar o julgamento. Então o livro é bem detalhado, tem ali letra por letra dos depoimentos que foram dados e da transcrição de tudo que aconteceu no tribunal. E o autor ele esclarece aqui que mesmo horas antes de ter início o julgamento, eles ainda não tinham provas substanciais contra todas as pessoas ali. Tudo era baseado em depoimentos. A Susan Atkins, por exemplo, ela deu um depoimento antes do tribunal, antes do júri começar o julgamento, só que ela, no momento quando começou tudo, ela se negou a dar esse depoimento. Então, várias coisas ali eram muito circunstanciais, eles não sentiam que tinha um caso firme em mãos. Então, deixa eu colar aqui os nomes para falar tudo certinho. Então começou o julgamento do Charles Manson, da Susan Atkins, da Patricia Krenwinkel e da Leslie Van Houten, todos envolvidos ali nos assassinatos. E tinha mais uma pessoa, que era a Linda Kasabian, que ela foi a testemunha principal que conseguiu a condenação de todos. Ela teve participação nos crimes, só que ela acabou não matando ninguém, ela só estava presente, na verdade, do lado de fora das casas. E é muito difícil, né, falar sobre o livro, porque ele tem muito detalhe, tem muita coisa explicando ali. Então eu vou falando ali, assim, sobre o principal. Mas a Linda Kasabian, ela foi a testemunha que conseguiu fazer com que todos fossem presos e que o julgamento tivesse prosseguimento. E aí é claro que a Linda, né, ela fez um acordo ali com a promotoria e ela acabou sendo poupada ali de alguma sentença mais severa que viesse a ser aplicada a ela. E aí durante o julgamento, um circo de horrores vai ser armado. Pessoas que iriam depor acabaram não querendo depor. Os seguidores do Manson continuaram praticando pequenos delitos, inclusive eles tinham planos de soltar, né, o Manson da cadeia. Eles ameaçaram advogados, promotores, inclusive teve um advogado envolvido no caso que desapareceu e foi encontrado morto semanas depois do julgamento. Tinha membros da família Manson que ficavam do lado de fora do tribunal protestando. E aí a mídia voltou muita atenção para esse caso, e aí lógico que a fama do Manson começou a aumentar proporcionalmente, né, a todo aquele circo. E aí mesmo com várias evidências que a promotoria e os investigadores foram juntando, eles ainda faltavam, né, o motivo do porquê aquele crime foi cometido. Então, vários contatos e várias ligações e conexões foram sendo juntadas e aí a gente descobriu não, né? Os investigadores foram descobrindo que o Charles Manson, que era um aspirante a músico, acabou conhecendo o baterista da banda Beach Boys, que apresentou a ele a um produtor musical. E aí eles começaram a ter um certo envolvimento, o Manson começou a fazer algumas músicas e passando para ele, só que como o produtor musical começou a perceber que toda essa aura hippie e de amor livre e drogas que o Manson, né, pregava era um pouco muito forçado, estava meio que fora de controle, e ele decidiu se afastar. Foi aí que o Manson foi atrás dele, que na época morava na Cielo Drive. Chegando lá, ele, para tentar tirar satisfações, chegando lá ele descobre que esse produtor musical não mora mais naquela casa, que na verdade tem outras pessoas morando ali, só que ele não ficou convencido disso. E foi aí que ele mandou que a sua família, né, que os seus seguidores, fossem até aquela casa para matar as pessoas que estavam ali. Então, a vontade dele era se vingar desse produtor musical, só que na verdade outras pessoas que não tinham nada a ver com isso acabaram sendo mortas. E aí vamos entender um pouco como que funcionava essa família Manson. O Charles Manson ele tinha algumas filosofias que ele pregava para essas pessoas que acabavam acreditando e seguindo ele. O Manson ele começou juntando várias pessoas que viviam numa comunidade hippie em alguns ranchos e eles usavam drogas, praticavam orgias, só que o Manson foi usando o seu poder, né, de convencer as pessoas e meio que hipnotizar elas. Não é hipnotizar, né, mas assim, ele tinha um poder de convencer e fazer com que as pessoas fizessem o que ele estava mandando e dizendo. Ele começou a desenvolver teorias. O Manson ele gostava muito dos Beatles, principalmente do álbum White Album. E algumas músicas ali ele encarava como revelações e profecias dos Beatles que eram diretamente direcionadas a ele. E ele acreditava no que ele dizia que se chamava Helter Skelter.
Helter Skelter, em inglês, lá da Inglaterra, significa tobogã, escorregador. É o nome que eles usam para esse brinquedo. Só que na cabeça do Manson, o Helter Skelter seria a Terceira Guerra Mundial, onde os negros matariam todos os brancos, e o Manson ele era tipo o profeta, onde ele iria reunir várias pessoas brancas e iria para o deserto, se enfiar num buraco lá, e quando toda essa revolução fosse findada, ele ia ressurgir e colocar o negro no seu devido lugar e começar a comandar tudo. Então ele tinha, né, dessas viagens e ele conseguia convencer todo mundo ali que isso iria realmente acontecer e que era o certo seguir ele. Então só com isso a gente começa a perceber algumas condutas do Manson. Ele acreditava na superioridade branca acima das pessoas negras, ele acreditava que as mulheres eram bem inferiores aos homens, então assim, era um cara que, né, estava moldado ali para fazer coisa ruim mesmo. O livro também vai falar sobre a vida do Manson, né, que ele passou a maior parte da vida dele em instituições, em reformatórios, e no fim, inclusive, do livro, o Manson fala que a prisão foi a única casa que ele realmente conheceu e que o promotor simplesmente estava mandando ele de volta para lá. Então o Manson conseguia controlar esse rebanho todo dele, né, para praticar furtos, roubos e assassinatos. Apesar desse ser o principal caso aí de assassinato que eles ficaram conhecidos, a polícia acredita que eles estavam envolvidos em mais de 35 ou 40 homicídios. E inclusive teve um membro da família que acabou praticando um atentado contra o presidente Ford, que inclusive ela foi presa depois e cumpre pena perpétua desde então. No final do julgamento, todos os responsáveis ali pelos assassinatos foram condenados à morte, só que depois do julgamento, para saber se eles eram inocentes ou culpados, haveria outro julgamento para estabelecer a pena a ser aplicada. E foi nisso que a legislação da Califórnia mudou naquela época, abolindo a pena de morte. Então eles acabaram todos cumprindo aí pena perpétua. Prisão perpétua, né? E aí o livro termina, né, com a explicação de como essas pessoas realmente acreditavam no Manson, como todas as pessoas estavam envolvidas e como mesmo depois do julgamento e da sentença, várias pessoas continuaram seguindo ele. Anos após aí a condenação dele, ainda havia vários seguidores, o número de seguidores ia aumentando, mas a família mesmo, como ela era constituída, como uma organização criminosa, ela acabou meio que deixando de existir. É um livro assim que eu li por uma curiosidade muito mórbida. Todo o processo de investigação e da história me chamou a atenção e eu acabei tendo curiosidade de ler, só que não foi um livro fácil de ler. Eu li ele no Kindle, então vou deixar a capinha dele aqui para vocês verem. E assim, é um livro muito pesado, não só pelo tema, mas pela quantidade de detalhes, é tudo muito difícil de ser digerido. É um livro que eu indico para você ler? Não, mas se você tiver curiosidade, enfim. É uma figura que com certeza ficou famosa aí, né, como um dos principais assassinos, mesmo não tendo matado ninguém ali daquele caso, apenas ordenando a morte dessas pessoas, mas com certeza é um caso muito macabro e que povoou aí, ainda povoa a imaginação de muita gente. Bom, pessoal, se você já ouviu falar do caso Manson, se você já leu alguma coisa sobre, comenta aí no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo também e até a próxima leitura.